A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor. E desde já também quero expressar a minha alegria de estar falando a vocês. E desejar a todos, ainda em tempo, um feliz ano de 2021 a cada um. Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer também ao pastor Dalto por essa abertura, por essa oportunidade. Deus abençoe o senhor, pastor Dalto, a sua família, a cada um de vocês de uma forma muito especial. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, fora-nos ofertada a oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor aqui neste dia. E eu gostaria muito de falar a vocês aqui uma passagem bíblica que o Senhor colocara em meu coração. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler, texto este bíblico, texto este biográfico e neotestamentário, bíblico, obviamente, porque está na Bíblia, biográfico, porque está intrínseco aqui nos livros biográficos da Bíblia. Para quem não conhece os livros biográficos da Bíblia, são conhecidos como os Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, livros biográficos, e eles levam essa categoria também porque eles contam a biografia de Jesus Cristo ou a vida de Jesus Cristo, livros biográficos da Bíblia, e neotestamentário porque estão aqui na segunda parte da Bíblia Sagrada, chamado e conhecido como Novo Testamento. Novo Testamento. E o texto que nós lemos vai falar a respeito de um dos grandes mistérios da Bíblia, que é a encarnação do Verbo. Eu não estarei comentando a respeito desse contexto, mas eu vou pegar somente a primeira parte, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Obviamente nós bem sabemos que isso se fala do nosso Senhor Jesus. Jesus que quando estava com o Pai era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a nossa mensagem nesse dia, é uma mensagem cristocêntrica, obviamente vamos falar de Jesus. Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o unigênito e o primogênito Filho de Deus, ele é um revolucionário segundo a história, um revolucionário histórico, porque a história secular nos mostra que a história dividida, a história cristã, obviamente, e a história secular também, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é conhecido como AC, ou antes de Cristo, e a segunda parte,
que é conhecido como DC, ou depois de Cristo. Então ele é um divisor histórico, tanto bíblico quanto secular. Mas quando falamos da história de Jesus, da vida de Jesus, assim como a nossa vida também, ela teve fases. A vida de Jesus Cristo teve fases. E é isso que o Espírito Santo colocou em meu coração para estarmos ministrando aqui nessa manhã. As 3 fases da vida de Jesus. 3 fases da vida de Jesus. Bem, verdade é que Jesus teve muitas fases, como a nossa vida também é dividida de fases. A infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice, ou a terceira idade, entendeu? É dividida em fases nossa vida, a vida de Jesus também teve fases. Mas eu só quero ministrar aqui 3 fases da vida de Jesus. A primeira fase, de uma forma metafórica ou analógica, eu gostaria de falar da primeira fase da vida de Jesus, a fase como água. A fase como água. Fase como água? Como assim? A fase como água que foi escolhido para estarmos ministrando aqui é uma fase da vida em que nós parecemos ou entendemos que nada acontece, ou nada tem valor, ou nada parece acontecer. Parece que é tudo igual, é tudo monótono, é tudo a mesma coisa, porque a água é isso. A água parece tudo igual, a água parece monótona, a água não parece nada, não lembra nada e não parece ninguém. Porque nós bem sabemos que a água ela é insípida, a água é incolor, a água é inodora, ou seja, a água não tem cor, a água não tem cheiro e a água não tem gosto. É uma fase da vida em que nada é relevante, nada é atraente, nada gera expectativa, não tem planos para a vida futura, não sonha com melhorias materiais, físicas e espirituais, não tem nada em que possa vir trazer um ânimo, uma coragem, uma vontade, um desejo de mudança de vida, seja ela espiritual, material ou física. Simplesmente vai vivendo, simplesmente vai andando, simplesmente vai fazendo, simplesmente vai trabalhando, simplesmente vai realizando, simplesmente. Não existe uma perspectiva de vida mais atraente, mais forte e mais visualizando um futuro com Deus. É uma fase da vida, e eu a destaquei como a fase da vida da água, ou como água. Aqui a Bíblia nos diz, lá em João, no capítulo de número 4, em que Jesus viveu uma fase que se destaca muito e aparece por demais a água. Nós vemos lá em João capítulo 4, a partir do versículo 1, que quando os fariseus descobriram, entenderam que Jesus batizava mais discípulos do que João, e esse João que a Bíblia diz é João o Batista, e é bem verdade e a Bíblia afirma que Jesus nunca batizou ninguém, mas sim os seus discípulos, tá bom? Jesus não tem ninguém batizado. A Bíblia, a história não revela que Jesus tenha batizado alguém, mas sim ele mesmo foi batizado por João e ordenou que se batizasse. Por que será que Jesus nunca batizou ninguém? A Bíblia não fala, mas eu entendo que Jesus nunca batizou ninguém para que ninguém se gloriasse, dizendo, eu fui batizado por Jesus.
para que o eu, o ego do homem não viesse se crescer ou engrandecer, dizendo eu fui batizado por Jesus. Porque lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, existia uma divisão que alguns diziam, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Cefas, e alguns diziam, eu sou de Cristo. Existia algumas facções dentro da igreja que subdividia a igreja. Jesus, obviamente, para não criar uma situação adversa, nem entre o povo e muito menos aos seus discípulos, ele nunca batizou ninguém, mas ordenou o batismo. E a Bíblia diz que os fariseus, sabendo disso, que Jesus batizava, mas Jesus nunca batizou mais seus discípulos, então ele decidiu sair da Judéia e ir outra vez à Galiléia. Porém, para que isso acontecesse, era-lhe necessário passar por Samaria. A geografia bíblica nos mostra que Samaria ficava entre os dois extremos, entre o sul e entre o norte. Entre o norte de Israel e o sul de Israel ficava Samaria. E a Bíblia ainda afirma que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas Samaria, geograficamente falando, dentro da geografia bíblica, não era a rota, o caminho, o itinerário mais curto para se chegar a Galiléia ou ao norte de Israel. Não era. Verdadeiramente não era. Para se chegar a Galiléia existia outros meios, outras formas, outros jeitos. Se Jesus trafegasse por uma viagem marítima pelo mar Mediterrâneo, ele saía à sua esquerda pelo mar Mediterrâneo e chegava a Galiléia. Ou se ele quisesse fazer uma viagem fluvial pelo Rio Jordão, à sua direita, ele chegava a Galiléia. Ou se não, atravessasse o Rio Jordão, como muitas vezes ele fez, chegaria ali a Decápolis, 10 cidades, que na verdade é mais de 10, mas tem o nome de Decápolis, ou 10 cidades gentílicas, passando por elas, chegaria também a Galiléia. Mas a Bíblia é implícita ou explícita, dizendo era-lhe necessário passar por Samaria. E no decorrer do texto bíblico vai dizer que quando ele chega a Samaria, não a capital, mas uma pequena cidade, um vilarejo chamado Sicar, que ficava ali junto à herdade de Jacó que tinha dado ao seu filho José. Ou seja, tinha deixado ali uma herdade, era um poço, onde todos da cidade vinham pegar água, buscar água, principalmente as mulheres, para os seus afazeres domésticos, para beber, para cozinhar, para lavar, para se banhar e assim sucessivamente. Jesus encontra com uma mulher ali, oriunda daquela cidade, oriunda daquelas cercanias, uma mulher samaritana. E Jesus a aborda dizendo, dai-me de beber água. Dai-me de beber. E os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Então aquela mulher, olhando para Jesus e vendo que era um judeu típico, tradicional, disse-me, como eu, sendo mulher samaritana, tu me pedes, dai-me de beber. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos devido a um problema histórico e cultural, devido a algumas situações que lá a história passada vai orientar e vai mostrar. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe darias água viva. Olha que coisa extraordinária. 3 coisas que a mulher samaritana
não duas que ela não conhecia e uma que ela não tinha. Primeira coisa que ela não conhecia, o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Quando eu falo dom de Deus, eu não estou me referindo aos dons espirituais ou os ministeriais, nem os naturais. Eu estou falando o dom universal de Deus, que é a salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, Paulo escreve dizendo: vós sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeira coisa que a mulher samaritana não tinha: salvação. E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, se tu conheceras a salvação, ela não tinha salvação. Segunda coisa que a mulher samaritana não tinha: o conhecimento de Jesus. Porque a Bíblia diz: e quem te pedes? E quem é que te diz: dai-me de beber? Ou seja, ela não tinha salvação, ela não conhecia a Jesus, não sabia quem era o Mestre, o Salvador, o Redentor, o Rei, o Guarda, o Protetor, o amado de nossas almas, a noiva da igreja, o Cordeiro de Deus, o Salvador da humanidade, o derramador de sangue purificador, o curador, o libertador, o milagroso, aleluia, o nosso Senhor Jesus. A fase de água, a fase aqui da vida era água, mas a água tem as suas propriedades. Às vezes sua vida pode estar monótona, parada, não sabe o que fazer, não sabe o que realizar, não sabe o que esperar para o ano de 2021. Porém, deixa eu te dizer uma coisa: água mata a sede, água dessedenta, água traz vida, aleluia, água salva a vida, água da vida física. Você sabia que nosso corpo é 70% líquido, ou seja, dependente exclusivamente de água? Toma água, precisa de água. E o Espírito Santo também é simbolizado pela água, pela água. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 47, você vai ver a história das águas purificadoras, uma representação do Espírito Santo. E lá diz: água sobre os pés, água sobre os joelhos, água sobre a cintura, e era um rio que eu não poderia passar senão a nado. Isso quer dizer o Espírito Santo, o nível de espiritualidade, o nível de comunhão com o Espírito Santo. Água sobre os pés, água rasa, comunhão rasa, superficial, não tem comunhão com Deus, tem um contato muito superficial, muito raso, muito pouco. Água sobre os joelhos, uma comunhão parcial, uma comunhão ainda pouca sobre o que Deus quer para a sua vida, o que Ele te pediu, o que Ele te ordenou, o que Ele quer de você. Ainda é raso, ainda só está no joelho, só está começando. Vai mais fundo, vai mais além, vai mais dentro. Água sobre a cintura, isso fala de divisão, meio a meio, nem muito cheio, nem muito vazio. Nem muito lá, nem muito cá, nem muito crente, nem muito descrente, nem muito santo, nem muito mundano, meio a meio, dividido, separado, e água como um rio que só dava para passar a nado. Aleluia, glória a Deus, querido, que a comunhão do Espírito Santo na sua vida seja como um rio que só dê para passar a nado. A vida de comunhão com o Espírito Santo é um rio, é um rio. Se você conhece e sabe que é um rio quanto mais largo e mais raso, mais as suas águas são lentas, devagar, aleluia, tranquilas. Mas um rio quanto mais estreito e mais fundo, mais as suas águas são fortes,
violentas. Aleluia. Nossa vida de comunhão com o Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais largo e mais raso for sua comunhão, mais a graça, a unção, o poder de Deus na sua vida é lento, é devagar, é fraco. Mas se você estreitar e aprofundar a tua vida de comunhão com o Espírito Santo, mais a unção, mais a graça, mais a virtude dele vai ser forte sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Terceira coisa que a mulher samaritana, duas ela não conhecia e uma ela não tinha. E a terceira que ela não tinha era: se tu pedires, ele lhe daria água viva. Água viva fala do Espírito Santo. Lá em João, capítulo de número 7, do versículo 37 ao 39, a Bíblia vai dizer que no último dia da festa, Jesus sobe e declara: todos os que têm sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do teu ser. Aleluia. E a Bíblia é explícita dizer que ele falava do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma fase como água. Às vezes não parece nada, não é nada, mas é o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo está com você, está em você. Segunda fase da vida de Jesus, fase da vida como vinho. Vinho. O vinho é uma bebida milenar, que na verdade não se sabe muito bem onde começou, porém a Bíblia nos fala que o primeiro a plantar uma vinha foi Noé. Noé, em que plantou, colheu, fermentou o suco da uva, produzindo o vinho. Porém, o vinho é uma bebida em que, desde o princípio da história, não só de Israel, mas de muitos outros países, já se falava e já se tinha vinho. A fase da vida como um vinho. O vinho fala da alegria. O vinho aparece como uma representação do sangue de Jesus. Então fala também da purificação. O vinho também fala de uma distinção entre uma coisa e outra. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5 e no verso de número 17, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não os embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, o vinho fala a respeito deste assunto. Se eu não me engano, 5,17 de Efésios fala sobre isso, tá bom? Mas o vinho fala da alegria, fala do regozijo. E existem fases da nossa vida que também estamos assim, regozijando, alegre, felizes. E é um momento interessante porque Jesus viveu esse momento da vida como vinho, uma fase da vida de alegria, uma fase da vida de realizações.
A Bíblia diz em João, capítulo de número 2, em que Jesus, vivendo a fase da sua vida como vinho, lá em João 2, ele fora convidado com a sua família e também os seus discípulos a uma festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. E no convite em que ele recebeu, na festa, e as festas naquele período de tempo não era festa de horas, mas festa de dias, principalmente se a família tinha posses, porque eram muitos convidados e muitos familiares que vinham de todas as regiões ali da Galileia, de Israel. Então as festas duravam dias. A Bíblia diz que estava Jesus e a sua mãe em Caná da Galileia, e eles foram convidados com os seus discípulos para uma bodas, ou seja, uma festa de casamento. Eu não sei que bodas era essa, se era de ouro, se era de prata, ou se era de papel, se era de algodão, se era esse monte de bodas que tem, eu não sei, a Bíblia não relata, mas foram uma bodas, uma festa de casamento, e a Bíblia diz que faltou vinho. E Jesus foi abordado pela sua mãe dizendo, não tem vinho. E Jesus disse, que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então sua mãe disse aos empregados, olha, faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele pedir, que ele falar, obedeça. Um dos segredos da vitória, obedecer a Jesus. Obedecer à ordenança de Deus. O que o Senhor te mandou? O que o Senhor falou para te fazer? Para orar mais? Obedeça, ore mais. Para ler mais a palavra nesse ano de 2021? Obedeça, leia mais a palavra nesse ano de 2021. O que o Senhor te mandou fazer? Para jejuar? Jejue. O que o Senhor te mandou fazer? Para ser mais crente, mais fiel? Seja mais crente, seja mais fiel. Para devolver o dízimo, ser fiel nas suas finanças com Deus, seja fiel nas finanças. Seja, aqui está o segredo da vitória. Fazer tudo quanto Ele lhe mandou fazer. Obediência. Obedecer. A cartilha do cristão. Obedecer. Aleluia. É a vitória que nos garante a vitória, é a obediência ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Faça o que Ele te pediu. Aleluia. Se Ele te pediu, seja mais cheio do Espírito. Seja mais cheio da graça. Seja mais cheio do poder. Então busque o Espírito. Se encha do Espírito. Se renove no Espírito Santo. Aleluia. Busca Deus com o coração contrito, com lágrimas, de joelhos, sentado, de pé, andando, vindo, indo, se sentando, se levantando, se deitando, seja cheio do Espírito Santo. Fazei tudo quanto Ele lhe disser. O texto bíblico de João 2,6 diz que ali estava 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em que cada um cabia 2 ou 3 metretas. Essas talhas eram potes de pedra em que os judeus guardavam água ali, recolhiam água e guardavam para purificação. Esses potes, essas talhas de pedra, cabia 2 ou 3 metretas. O que é uma metreta? Metreta é uma medida para líquidos, tá bom? É uma medida para líquidos. Essas 2 ou 3 metretas, cada metreta é em média mais ou menos cerca de 40 litros. 2 ou 3 metretas, cerca de 80 a 120 litros d'água. Então Jesus mandou eles encher essas talhas, esses potes de pedra, e eles encheram até a boca, até em cima, encheram no máximo. E Jesus ordenou-lhes que levasse
tirasse um pouco dessa água e levasse agora ao mestre-sala, e levaram. O mestre-sala era o organizador da festa, era a pessoa que organizava, que colocava tudo em ordem, que levava a festa adiante, e levaram ali para o mestre-sala, o organizador, e logo ele, provando a água feito vinho, não sabendo de onde vinha, mas os empregados sabiam que era água, porém foi transformado em vinho, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: normalmente, comumente, é dado o vinho bom primeiro, para que as pessoas bebam bastante, e depois o inferior, depois que eles tenham ingerido, gostado, aí vem o inferior. Mas tu mudou a regra das coisas. Tu mudou, ou você mudou as coisas. Em vez de você pôr o primeiro, você pôs o segundo e guardou o primeiro. E agora está servindo o primeiro. Ou seja, até agora guardaste o bom vinho. Até agora guardaste o bom vinho. Naturalmente se põe o bom vinho primeiro, depois o de qualidade inferior. Mas você não. Ofereceu primeiro o de qualidade inferior e agora vem servir o de qualidade superior, ou melhor vinho. O que isso quer dizer? Queridos, o Senhor quebra as regras da sociedade. O Senhor não opera como eu acho, como eu penso, como você pensa, como você acha. Nós não sabemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas nós confiamos, acreditamos, esperamos e acontece. Jó 37:15, a Bíblia diz: por um acaso sabes tu como Deus opera? Não sabemos. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso número 5, a Bíblia diz assim como não sabe, como é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabe as obras do Senhor, que faz todas as coisas. Lá em Isaías, no capítulo de número 55, a Bíblia diz: olha, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, e os teus caminhos não são os meus caminhos, porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os teus pensamentos e os teus caminhos. E Jesus disse lá em João 13:7, o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eles não sabiam de onde veio a água, mas foi transformada em vinho. Você não sabe onde vai vir a providência, mas ela vai chegar na sua vida. Você crê? Dá um glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Terceira e última fase de Jesus. Primeira fase como água, segunda fase como vinho, terceira e última fase como vinagre. Existem fases monótonas da vida, existem fases alegres da vida e existem fases difíceis da vida. A água, o vinho, fase da vida, mas existe a fase da vida como vinagre, Lá em Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 36, Jesus também passou por esta fase da vida. Lucas 23:36. Lucas 23:36 diz assim. 23:36 do Evangelho de Lucas diz assim: e também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Em João também 19:29 e 30 diz a mesma referência. João 19,
29 e 30, diz assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopor, lhe chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhores, a vida é cheia de fases. Existe a fase do vinagre, uma fase amarga, uma fase azeda, uma fase difícil. Talvez você esteja passando por essa fase. Jesus passou por essa fase. Nesses textos que acabei de ler e compartilhar com vocês, Jesus estava no processo de crucificação. Jesus fora entregue pelos judeus por inveja, movidos de inveja. É o grande mal da sociedade, a inveja. E não é inveja pelo que você tem, é inveja pelo que você é em Cristo Jesus. A inveja é um dos grandes males da sociedade. A inveja é que tem feito destruição na vida de melhores amigos, de melhores amigas, de melhores pessoas. Inveja, isso é uma coisa muito ruim, que é um sentimento faccioso, é um sentimento que deve ser expulso da sua vida. A inveja não é coisa boa, a inveja não traz bens, a inveja é algo terrível. E é diferente dos ciúmes. Você tem que saber discernir o que é ciúmes e o que é inveja. Ciúmes é daquilo que você tem. Inveja é daquilo que você gostaria de ser, mas não é. Então, os invejosos é isso. Ele gostaria de ser o que você é, mas não são. Por isso que eles invejam. E Jesus foi traído por inveja. Foi levado a Pôncio Pilatos, governador romano, por inveja. Por pura inveja. E não achando acusação, tentando libertá-lo, mas a multidão inflamada, olha só, além da inveja, foi também traído pelo seu próprio povo, pela sua própria religião, pelos seus próprios cidadãos ali de Israel. Foi traído, foi inflamado o povo para gritar contra Jesus. E por causa disso, Jesus foi crucificado. E na cruz, pregado por mim, por você. Pense nisso. Jesus foi pregado por mim e por você. Morreu na cruz, pendurado na cruz por mim e por você. E antes da sua morte, a Bíblia diz que lhe ofereceram vinagre. Porque Jesus disse: tenho sede. E Lucas, somente Lucas e João relatam esse fato. Ele diz em Lucas que lhe deram vinagre a beber. Ele não chegou a experimentar, ou alguns evangelhos dizem que ele experimentou, mas não bebeu. Foi molhado um isopo e uma vara. O que é o isopo? É uma esponja, tipo uma esponja, que foi molhado com vinagre e colocado em um caniço ou em uma vara, levado até a boca de Jesus e o experimentou. Por quê? Jesus estava agonizando, pregado, quem sabe no sol causticante, quente, seus lábios rachados, seco, sede, vida difícil, fase da vida complicada, de luta, de desespero, de agonia. E você acha que foi fácil? Vinagre, segundo a história, e eu falo com conhecimento de fato, o vinagre também era usado nesse período da história para a higiene pessoal. Nos períodos romanos, existia muito banheiro público
em Israel e todas as províncias romanas. O que os romanos faziam? Construíam banheiros públicos feitos de pedra, onde as pessoas poderiam utilizá-la livremente para fazer as suas necessidades como queria. E não existia papel, mas somente um isopo molhado em vinagre que servia para sua higienização pessoal. E esse vinagre fora oferecido para Jesus. Para Jesus. Fase difícil, fase complicada de humilhação, fase de angústia e de agonia. Só que, como em todas as fases, sempre teve um propósito de glória e de vitória. Na fase da água, só a mulher samaritana, uma das poucas na Bíblia, conheceu a Jesus quem ele era. E ele disse: eu sou, eu falo contigo. Na fase do vinho, somente em bodas de Caná da Galileia ele principiou os seus milagres, transformando uma situação de perda, tristeza e monotonia em alegria como vinho. Na fase do vinagre, Jesus passou, se humilhou, viveu essa situação. Porém, aleluia, a Bíblia diz que depois dele crucificado, morto, foi assunto aos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Tomou a chave da morte e do inferno. Num período de 40 dias se apresentou aos discípulos. Chamou-os ao Monte das Oliveiras, deu-lhes instruções e foi aos céus. A fase do vinagre é dura, é ruim, traz lágrimas, tristeza, mas vai trazer glória, vai trazer vitória, vai trazer bênção para a sua vida. 3 fases da vida de Jesus: a água, o vinho e o vinagre. Mas em todas elas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe você, dia de bênção e de vitória, um ano repleto de grandes conquistas espirituais, materiais, físicas, para a glória de Deus. Mas sirva melhor a Deus esse ano. Seja cheio do Espírito, busque mais, ore mais, clame mais. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.